Cara, eu acho que a insegurança ajuda. Você não pode ser um profissional que você tem 100% de certeza de tudo. Porque o medo e a insegurança, eles ajudam você a tomar decisões conscientes. Você pensa mais no que você vai falar, no que você vai fazer e onde você vai colocar o seu dinheiro. Então eu acho que a insegurança, você não pode deixar ela tomar conta de você, mas ela é extremamente importante para que você tome decisões boas ao longo do dia, né? Ao longo da sua carreira. Fala pessoal, tudo bem? Eric Porto, CSO e sócio da LayerUp para mais um conteúdo. Agora eu recebo aqui o William Kawaguchi, que é gerente de mídia digital Latam da Kaspersky. William, queria agradecer a sua presença e pedir para primariamente você contar um pouquinho dos seus desafios, da sua rotina do dia a dia para a gente poder iniciar esse bate-papo. Claro, vamos lá. Bom, é um prazer falar com o pessoal aí, obrigado pelo convite, né? Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu trabalho já com mídia há um pouco mais de 11 anos, então tenho bastante estrada, já trabalhei como cliente, já trabalhei muitos anos como agência, passei por várias agências grandes, pequenas, médias, internacionais, né? E hoje eu estou à frente aí da área de mídia da Kaspersky, né? Hoje eu toco toda a área de ativações digitais que a gente tem na Kaspersky para a América Latina, né? E também tenho um pezinho, isso no B2C, né? Tem um pezinho também no B2B, que de vez em quando eu ajudo eles. E aí não é só restrito a Latam, aí é globalmente falando. Então eu também tenho essa atuação um pouquinho mais voltada para B2B também. Não é oficialmente, é só realmente uma ajuda ali para o time quando eles precisam. Perfeito, quer dizer, já deu para entender que é um baita desafio, né? Bastante. Porque são muitas frentes de atuação, mas mesmo que fosse uma só, e aí muita gente aqui, às vezes tem uma frente de atuação, a gente entende que o marketing digital, por natureza, cada vez mais ele tem se tornado complexo, né? São novos canais, novos formatos, novas tecnologias, novas maneiras de se comunicar, né? Quais que têm sido esses principais desafios para alcançar, engajar e se conectar com o público certo para a Kaspersky? Cara, eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é ensinar... Porque assim, aí eu trabalho na área de cibersegurança. E não é todo mundo que tem a noção de que precisa se proteger no ambiente digital, né? Então, o maior desafio pra gente é justamente educar esse público. Falar para eles que eles precisam disso, do porquê eles precisam disso, também sem ser aquela questão muito alarmista de tipo, meu Deus, você está em perigo, né? A gente gosta de passar essa ideia para as pessoas sem tocar muito nessa parte de medo, né? Mas principalmente, assim, o maior desafio que a gente tem é essa educação, né? Porque hoje em dia, você pode falar assim, quem precisa de um antivírus ou se proteger no âmbito digital? Todo mundo. Se você tem um celular, se você tem um computador, você precisa se proteger. O Brasil hoje ele é o segundo ou terceiro país com mais ataques cibernéticos no mundo, né? Então, realmente, assim, é um dos maiores mercados, digamos assim, que você precisa se proteger, né? E a maior dificuldade é você colocar isso na cabeça das pessoas, que elas precisam disso, porque elas não vêm como uma necessidade, na 90% das vezes, né? Então, a gente precisa criar essa necessidade nas pessoas e mostrar também o diferencial da empresa perante a concorrência. Uhum. E é interessante porque, por exemplo, você atua muito com a área de performance e aí está falando sobre educação, geração de demanda, ou seja, muitas vezes se deturpa esse conceito de performance como se fosse um direcionamento focado apenas e primariamente na conversão. Uhum. Exato, na verdade, assim, eu como eu falei para você antes até da gente começar, eu trabalho com performance desde sempre. Mas a performance, ela não é exclusiva da conversão. Porque se você não tem, por exemplo, um departamento de branding que é só focado nisso, o departamento de performance ele vai ter que gerar essa demanda, porque não adianta você querer conversão se você não gera a necessidade de compra do seu produto, né? Então, eu não excluo totalmente, eu não digo branding como um todo, mas eu não excluo ações que engajem e criem essa necessidade de demanda, né, para a nossa empresa, justamente por causa disso, porque a gente precisa gerar esse tipo de coisa para que as campanhas de performance ali de lower funnel funcionem bem, né? Então eu não gosto de fazer essa exclusão entre branding é uma coisa, performance é outra, não. Hoje quando eu falo de campanhas realmente full funnel,
né? Porque uma ajuda a outra e elas têm que ser interligadas. Quando são times diferentes, normalmente elas não são interligadas. Então, eu gosto de fazer isso justamente para que a gente tenha essa ligação entre as campanhas, para que fique realmente um caminho para o cliente entender, pô, eu preciso disso, eu quero isso, por que eu quero isso e como que eu vou conseguir. Perfeito. Quer dizer, muitas empresas às vezes acabam, e isso aparece muito no dia a dia, até estruturando os times de marketing com essa separação, Sim. né? Alguém que olha para branding, alguém que olha para performance, mesmo sendo uma estratégia digital, né? Então, como que vocês fazem para manter esse bom equilíbrio dentro de uma mesma atuação? E até se tem mudanças olhando para cada mercado da América Latina. Você trouxe, por exemplo, o dado do Brasil, ou seja, é muito importante a conscientização. Nos outros mercados tem as suas adaptações. Como que vocês hoje na Kaspersky olham para esse equilíbrio, né, dos esforços? Assim, hoje, pelo menos eu vejo como algo muito importante você ter esse equilíbrio entre branding e performance, tá? Eu vejo que muitas das empresas, elas focam muito no final do funil, sem olhar para o resto. E assim, se você não coloca nada dentro do seu funil, você não tem o que chegar no fundo, né? Então, uma das coisas que eu prego muito lá dentro da empresa é justamente isso, da Kaspersky é justamente isso. É a gente ter esse balanceamento entre trazer a galera para o nosso site, enfim, gerar essa demanda para que a gente consiga converter eles depois, né? Falando um pouquinho sobre as localidades específicas, cada país tem a sua particularidade, né? Isso é um desafio muito grande. Quando você cuida de mais de um país, eu sou especialista em Brasil, porque eu moro aqui, eu cresci aqui, e eu sei como que é o comportamento das pessoas, do brasileiro, eu sei como funciona a internet no Brasil, eu sei as particularidades da lei, né? Também isso é muito importante. Só que quando você cuida de mais de um país, você tem que ser isso para todos. Então você tem que conhecer as particularidades de cada país. É óbvio que você tem 20, 30 países, você não vai conhecer cada um deles. Mas pelo menos os principais você tem que conhecer, porque você conhecendo os principais, você consegue adaptar isso para outros também. E aí cada um vai ter um pouquinho de particularidade aqui que você vai dar uma ajustada, seja no criativo, seja no channel mix, seja na mensagem que você está passando, enfim, algumas particularidades, mas você tem que ser realmente olhar para tudo no geral, né? Tem mercados, por exemplo, que eu cuido, que já são mais maduros nessa questão de você não precisar tanto ensinar ao público do porquê que eles precisam, né? Então tem países que eles são mais maduros para isso e tem outros que não. Então, nesses países que são mais maduros, a gente não precisa focar tanto numa campanha full funnel, a gente consegue focar no meio e no fundo, ou só no fundo de funil, né? Quando a gente muda para uma visão um pouco mais centrada de, olha, esse país não tem tanto conhecimento sobre cibersegurança, por exemplo, aí você precisa ter um outro tipo de visão. Então, cada lugar ele tem sua particularidade. Perfeito. E até não só no quesito conceitual de gerar a demanda para atrair para o funil, para conseguir captar uma demanda que você cria, mas até as próprias estratégias de mídias pagas necessitam muito do que a gente fala de first party data, né? Ou seja, eu preciso gerar campanhas e insumos para que isso alimente a construção de outras segmentações para conseguir justamente desenhar o funil. Exatamente. Você precisa ter isso justamente para você conseguir, principalmente no mundo hoje, que ele é um mundo sem cookies, né? Uhum. Você precisa ter esse tipo de coisa para você poder trabalhar as suas campanhas, né? Então, o first party data é extremamente importante também, é algo que você precisa ter e você precisa trabalhar. E aí agora mais pensando no desafio do William, assim, aonde que você vê que orquestrar tantas estratégias de mídias pagas em tantos segmentos, em tantos mercados, tantas praças de atuação, países, com cada um a sua estratégia, o quão desafiador é orquestrar e acompanhar todos esses resultados, e se tem alguma dica para alguém que cuida de tantas frentes aí nas mídias pagas, como que se organiza esse dia a dia aí nas mídias? Cara, é muito difícil. Não vou mentir pra você, é muito difícil, principalmente quando você fala em 3 idiomas diferentes, tem que pensar em 3 idiomas diferentes e você tem que trabalhar tudo basicamente em 3 idiomas diferentes. É realmente muito difícil, é muito desafiador,
principalmente, como eu falei, cada país tem a sua particularidade, então você precisa estar atento a isso, não só quando a gente fala de particularidades, não só de marketing, tá? Tô falando também particularidades de local, economia, política, porque isso afeta muito, né? Política, socioeconômico também de cada país. Então, assim, tudo isso é algo que você precisa ficar de olho, você precisa estar de olho em cima disso. Então, é muito importante que, assim, acho que a dica que eu posso dar aí pro público é realmente qual? Não se atenha só ao que você sabe e ao que você ouve. É muito importante que antes de você falar, eu vou abraçar esse país, você realmente entre dentro daquilo, dentro daquele mercado, e entenda não só como funcionam as mídias, mas também como funciona a política, a economia. Eu tenho um pouco mais de facilidade porque antes de entrar no marketing eu sou formado em relações internacionais. Perfeito. Então eu estudei muito, principalmente a política e a economia da América Latina. Isso, não vou mentir que isso ajudou muito, principalmente para eu conhecer aí os nossos vizinhos. Perfeito. Mas é muito importante que você entre dentro disso também. É claro que você não vai ser um especialista em tudo, mas é importante que você tenha um conhecimento, pelo menos, do que está rolando, para que você consiga também pegar temas que estão em alta, problemas que estão em alta em cada país, porque cada país tem alguma coisa, né? E aí você consiga adaptar suas campanhas a isso também, né? Às vezes, por exemplo, tem algum país aqui que está sofrendo com uma crise econômica muito grande, que o seu produto vai precisar ter um preço menor, né? Que vai ter que ser compensado em outros países, e assim por diante. Então você tem que realmente ter essa visão ampla, não só de marketing, né? Mas também de economia, de política, socioeconômico do país e etc. Perfeito. Quer dizer, o desafio é muito grande porque, além da estratégia para colocar isso em vigência, o próprio acompanhamento para entender as adaptações que são necessárias também são muito pertinentes. Exatamente, né? Exatamente. E você tocou num ponto muito interessante previamente, eu queria voltar para isso porque o marketing de segurança, de alguma forma, ele precisa, num conceito, transformar esse receio numa ação, ou seja, o receio de eu estar desprotegido para eu me proteger. Como que vocês garantem, muito do que você falou, que as campanhas gerem urgência, gerem conversão, mas sem usar esse tom alarmista? Como que vocês usam de estratégias para garantir essa dinâmica de um discurso de é isso que você precisa, mas com cuidado de não usar o tom alarmista, né? Basicamente, uma coisa que a gente usa muito é dados. A gente gosta de trazer dados porque isso ajuda muito a criar essa necessidade do produto sem ser alarmista, né? Então, assim, a gente gosta de falar, você está desprotegido, mas vem com a gente que a gente te ajuda, né? E assim, conforme a gente vai passando também dados de mercado como um todo, né? Então, como eu falei, o Brasil ele é o segundo ou terceiro maior país com ataques cibernéticos no mundo, né? E ao trazer alguns dados, aumentou em tantos % os ataques cibernéticos, se proteja. Esse tipo de coisa ajuda muito você a passar um conhecimento que às vezes a pessoa não sabe, né? E sem ser alarmista demais, né? Sem trazer aquele medo, né? Em si, sabe? Né? Sem cultivar esse medo. O intuito é mais trazer informação. Exatamente, é mostrar para ele o porquê que ele precisa, né? Que realmente é um cenário real, a gente não vai inventar nada, a gente realmente vai mostrar o cenário real do mundo, do Brasil, né? Ou seja, de qualquer outro país que você está vivendo, mas também mostrar como que a gente consegue resolver esse problema. Perfeito. E aí a galera de casa deve estar pensando, né? 2 profissionais de performance falando de discurso, de narrativa nas campanhas, é um pilar muito importante, né? Entender o tipo de discurso que você está trabalhando é uma grande ferramenta de otimização de Exato. né? Eu diria que é uma das mais importantes, inclusive, porque a narrativa e o que você passa para o usuário, para o cliente, é extremamente importante isso, porque é com isso que você vai convencer ele, principalmente se ele não te conhece, a por que ele tem que te conhecer. Qual o problema dele que você vai sanar,
entendeu? Então, assim, a narrativa, eu diria, se não a mais importante, é uma das mais importantes. Porque é isso que vai convencer o cliente a te dar uma chance de conversar com ele, de entrar na vida dele, entendeu? E aí, querendo ou não, quando se fala de marketing hoje em dia, a gente acaba falando da nossa querida inteligência artificial, não poderia deixar de citá-la aqui, né? Como que a Kaspersky tem usado inteligência artificial para potencializar ações de marketing, ou como que você, como profissional, avalia a potência que essa ferramenta possa trazer para um profissional ou para as estratégias de mídias pagas? Como é que é essa correlação? Cara, eu vejo muito a inteligência artificial hoje como um ajudante, né? Tem muita gente que está utilizando ela como a solução dos problemas. Eu não vejo como solução dos problemas, eu vejo como um ajudante. Ela ajuda muito, principalmente em coletar dados mais rápido, de forma rápida, de forma boa, né? Mas também você tem que ter um pouquinho de parcimônia quando você utiliza, para que você não utilize, sei lá, criação de vídeos, de imagens. Eu vejo muita gente utilizando vídeos de IA como anúncio, enfim. Eu boto um pouquinho o pé quando se trata disso. Eu gosto de usar a IA como um ajudante. Então, assim, se eu preciso de algum dado muito específico de algum país, eu utilizo. Se eu preciso, por exemplo, não sei, eu preciso analisar uma quantidade de dados muito grande de forma rápida, eu utilizo, né? Se eu preciso, sei lá, buscar em algum mercado específico como que está a situação socioeconômica daquele país. Mais compilação de dados mesmo, assim, para obtenção de alguma informação, do que oficialmente utilizar como a solução dos problemas, como eu falei, né? Eu acho que conforme a IA for evoluindo, ela vai ajudar a gente em outras coisas também. É normal da tecnologia. A tecnologia ela evolui justamente para isso, para que a gente consiga, de alguma forma, ter os nossos problemas resolvidos, né? Mas a gente não pode pegar e falar, não, 100% é ela que vai fazer isso, sabe? É quase como a gente olhar para a construção de ferramentas que o ser humano foi criando ao longo da vida dele. É mais uma ferramenta. Ela não vai fazer a ação por si só. Exatamente. Vai continuar sendo necessário e tão importante quanto a habilidade do ser humano para utilizá-la da melhor forma, né? Exatamente. A inteligência artificial, ela é uma inteligência, mas ela ainda precisa do olho, da experiência, da expertise de alguém ali manejando isso, né? A sua inteligência artificial, por exemplo, não tem formação em relações internacionais e não tem esse contexto que você chega no momento da análise mais aprofundada para a tomada de decisão. Exatamente. E também ela não tem as informações de histórico da empresa que você trabalha, do cliente que você atende. A vivência, ela continua sendo ainda extremamente importante, né? Eu vejo aí muitas empresas utilizando a IA para criar planos de mídia, para criar estratégias de marketing. E assim, a IA vai ter uma informação muito top level sobre o marketing como um todo, mas assim, cada empresa tem sua particularidade. Então, assim, a expertise do profissional de mídia e de marketing como um todo, ele ainda é extremamente necessário, entendeu? É por isso que eu falei, a IA, ela é um ajudante, é um estagiário. Você pode utilizar ela como seu estagiário, mas você ainda precisa da mão da pessoa ali, da experiência, para poder fazer com que ela funcione da melhor forma possível. Perfeito. E me indo agora muito para essa visão de futuro, de inovações dentro das mídias pagas, falando de canais, de estratégias, de plataformas, o que você olha que é uma tendência vigente, é algo que vai ser cada vez mais utilizado, ou que você, por exemplo, não abre mão numa estratégia base? Isso eu sei que estou de olho, eu sei que é um crime dizer isso, né? De falar, diz aí o que é base, porque cada estratégia tem sua particularidade, mas digamos assim, aonde que você coloca maiores esforços porque você entende que isso é uma frente muito interessante para um profissional de mídias pagas? Cara, eu acho que assim, o básico bem feito, ele ainda funciona, né? Então as ferramentas básicas que a gente conhece, Google, Facebook, Instagram, todas essas ainda funcionam muito bem, né? Então assim, hoje em dia você no ecossistema digital você tem
1 milhão de opções. Você tem muitas opções dentro do ecossistema de digital, né? Mas o básico bem feito, ele ainda funciona muito bem. Então, antes de você pensar em ideias mirabolantes, você tem que ter certeza que o básico está sendo bem feito. Se a base da sua pirâmide está bem feita, você consegue ir subindo e adicionando mais canais. Se você não olha para isso, desculpa, sua estratégia nunca vai ser 100%. Então você precisa primeiro focar naquilo que você sabe que realmente é o básico do básico. Aquilo funcionando e funcionando de forma boa, você consegue começar a testar outros canais, né? Eu acho que o principal é você ter essa certeza. Ter certeza que o básico está funcionando bem. Se o básico estiver funcionando bem, aí você consegue ir para outros canais, outros lugares, enfim, começar a explorar um pouco mais. Porque tem muita gente que chega no marketing digital e fala, pô, eu quero testar IA, eu quero testar programática, eu quero testar 1 milhão de coisas. Mas não está fazendo o básico bem feito ainda, né? Então, eu acho que o principal é isso. Muito bom, William. Agora, para terminar, um bate-bola de tomadas de decisões que todo profissional de mídia acaba recebendo no dia a dia. Posicionamento automático ou escolhe os melhores posicionamentos? Escolhe, pelo amor de Deus. Escolha. Público criado, segmentado ou público advantage e amplo? Aí depende muito do teste. Tem que testar os dois para ter certeza de qual funciona melhor. Às vezes pode ser um e às vezes pode ser outro. Orçamento vitalício ou orçamento diário? Eu gosto do diário. Eu ainda sou old school. Eu gosto muito do diário para principalmente você ter um controle maior. Porque às vezes você pode aumentar e diminuir isso ao longo do dia. Boa. E são tantas decisões que um profissional de mídia tem que tomar no dia a dia. Esse profissional que está inseguro, no coração, na mente, o que você traria de palavra para esse profissional para ele tomar essas decisões na hora de construir a sua campanha? Cara, eu acho que a insegurança ajuda. Você não pode ser um profissional que você tem 100% de certeza de tudo. Porque o medo e a insegurança, eles ajudam você a tomar decisões conscientes. Você pensa mais no que você vai falar, no que você vai fazer e onde você vai colocar o seu dinheiro, né? Então eu acho que a insegurança, você não pode deixar ela tomar conta de você, mas ela é extremamente importante para que você tome decisões boas ao longo do dia, né? Ao longo da sua carreira. Então eu acho que ela é importante. Então assim, não leve a insegurança como algo, nossa, eu estou inseguro e eu sou um profissional ruim. Não, é isso que te faz um profissional bom. Você ainda tem certeza que você tem muito a aprender, você tem muito a crescer e você ainda vai conseguir fazer isso. Muito bom. Adorei, William. Então, eu queria finalizar aqui nossa conversa agradecendo a atenção, seja dos profissionais seguros, os inseguros, aqueles que vão deixar os comentários. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre a Kaspersky, se acompanhar também você, William, se puder deixar seus contatos aqui. Claro, não, assim, podem me adicionar no LinkedIn, é o William Kawaguchi, o sobrenome é extremamente difícil. Depois vocês escrevam lá, por favor, porque é clássico. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Kaspersky é www.kaspersky.com.br e conhecer um pouquinho mais sobre o universo de cibersegurança também, a gente está aqui à disposição para ajudar. Perfeito. Obrigado, gente. Até o próximo conteúdo. Muito obrigado, pessoal.